Boa tarde, pessoal. Então, é com grande satisfação que a gente inicia o curso Controle da Qualidade em Point of Care Testing, construindo uma cultura de excelência, promovido pela Controlab. Eu quero agradecer imensamente a presença de cada um de vocês e eu dou as boas-vindas nessa jornada de aprendizado e troca de experiências. Esse curso ele foi cuidadosamente estruturado para oferecer uma visão dos pilares essenciais que sustentam a gestão da qualidade no Point of Care Testing, e esse tipo de teste que está cada vez mais presente na rotina de serviços de saúde e laboratórios. O nosso objetivo é fortalecer a cultura da qualidade e garantir a confiabilidade dos resultados. Nos nossos encontros, nós vamos abordar temas fundamentais, como normas e boas práticas para Point of Care Testing, seleção, validação e verificação de dispositivos, controle interno e externo da qualidade, e as responsabilidades envolvidas no gerenciamento da qualidade. Nós vamos ter 4 aulas teóricas online, com duração de 1h30, cada uma delas, sempre com algum espaço para interação e discussão. E o curso conta com um corpo docente experiente, formado por especialistas da Controlab e um convidado externo também, que vão trazer informações e conhecimentos da prática diária que possam ser aplicados nas suas rotinas. Além do conteúdo técnico, queremos promover um ambiente colaborativo, onde o diálogo e a troca de experiências façam parte do processo de aprendizagem. Nós, como vocês já perceberam, criamos um grupo de WhatsApp com todos os participantes que se inscreveram, facilitando a comunicação e o envio de lembretes. A equipe educacional da Controlab também está à disposição pelo WhatsApp para apoiar vocês ao longo de todo o curso. O nosso desejo é que esse curso seja uma experiência enriquecedora e que vocês saiam daqui ainda mais preparados para contribuir com a qualidade e a segurança nos Point of Care Testings. Então, sejam todos muito bem-vindos. Alguns lembretes importantes, para usar sempre o login pessoal para acesso às aulas, tá? Caso hoje alguém esteja conectado com e-mail institucional, né, identificado com o nome do laboratório, enfim, por favor, informe o seu nome completo no chat, tá? Durante as aulas, aguardem, por favor, o momento em que o ministrante abrir para perguntas, antes de se manifestarem. Usem a função levantar a mão, para que a gente tenha uma organização da ordem de participação. Mantenham os microfones desligados, enquanto não estiverem falando, para garantir a melhor qualidade do áudio. Quando forem se manifestar, é interessante se identificar com o nome e a instituição onde trabalha. E dúvidas muito específicas para aqueles que são, para os clientes da Controlab, então dúvidas muito específicas, especialmente aquelas relacionadas a particularidades do seu laboratório, estabelecimento de saúde, podem ser encaminhadas por e-mail para que a gente possa oferecer um suporte mais detalhado, tá bom? Então, agora a gente vai para a nossa aula. Deixa eu colocar aqui. Está aparecendo para vocês? Eu não enxergo, só preciso que alguém me diga se está visualizando. Sim, tá ok. Tá bom. Obrigado, pessoal. Então, vamos iniciar a nossa primeira aula do curso Controle da Qualidade em Point of Care Testing, construindo uma cultura de excelência. A aula de hoje é sobre normas e boas práticas para Point of Care. Ponto importante, a gente seguramente não vai esgotar os assuntos, né? Isso é impossível, seja qualquer tema. E a ideia dessa aula inicial é conversar um pouco, mostrar um pouco do panorama de informações que existem sobre esse assunto, tá? Eu sou o ministrante da aula de hoje, então eu sou o José Antônio Tesser Poloni, eu sou farmacêutico bioquímico, tenho mestrado e doutorado em Ciências da Saúde e eu trabalho como gestor educacional da Controlab.
Então, alguns assuntos da aula de hoje, né, um panorama global dos testes Point of Care, conceitos e importância das boas práticas laboratoriais, impacto das boas práticas na confiabilidade e rastreabilidade dos dados, armazenamento, transporte e manipulação de dispositivos e amostras, verificação e calibração de dispositivos portáteis, manutenção preventiva e critérios de aceitação para resultados, e capacitação e treinamento contínuo das equipes envolvidas nos testes Point of Care. Tá? Então, eu queria começar a aula colocando algumas questões fundamentais que devem ser consideradas antes da introdução dos testes Point of Care na área da saúde, tá? Então, são pontos de reflexão na realidade, tá? Não são perguntas que eu estou fazendo para receber alguma resposta nesse momento, são perguntas para a gente refletir. Então, a primeira, o uso do Point of Care lá no meu local de trabalho, ele vai proporcionar um resultado mais rápido para efetivar o tratamento clínico do paciente? Por favor, eu não estou colocando isso de forma a... Vamos responder assim, é óbvio que sim. Calma, prestem atenção, lembrem do seu serviço de saúde, do local que vocês trabalham, de fato, ofertar um teste nessa modalidade vai agregar, vai ser importante para o paciente, para ajudar no tratamento? São perguntas para a gente refletir, tá? Outra pergunta, a realização do Point of Care lá no meu local de trabalho, na minha rotina, no meu contexto, ela oferece segurança para o paciente? Outra pergunta, a eficácia do Point of Care, ela é pelo menos daquele que eu vou lá ofertar lá no meu local de trabalho. Ela pelo menos é tão boa quanto a da mesma análise laboratorial clínica convencional. A realização do Point of Care é tão ou mais econômica em comparação com a análise laboratorial clínica usual que a gente faz? Como as leis e regulamentações se aplicarão à implementação do Point of Care? E, além de tudo isso, né, quais vão ser, né, os possíveis riscos microbiológicos, químicos e ambientais que a oferta daquele exame que eu vou realizar naquela modalidade vai originar, vai gerar. Então, são perguntas para a gente refletir. Por que eu estou trazendo isso? Porque em diversas atividades que eu tive a oportunidade de participar, foram pontos destacados para a gente verificar antes, né, ter esse olhar, um olhar bastante crítico sobre a real necessidade, o real benefício do paciente com a implementação do teste na modalidade Point of Care lá no local onde eu trabalho. Tá? Então, são perguntas importantes para levar aí para o seu local de trabalho e verificar se de fato isso vai ser interessante ou não para o meu local de trabalho, para o meu ambiente, né, se eu vou conseguir ajudar de fato o paciente com essa modalidade de teste, tá? Então, ponto importante para a gente levar em consideração, tá? Então, sobre o panorama global, é relevante mencionar também que Point of Care é um trending topic, então é um dos assuntos principais, de principal atenção, de principal abordagem em eventos nacionais e internacionais. Aqui tem dois exemplos de materiais e cursos que estão disponíveis ou que foram ofertados durante evento internacional. Então, esse da AACC, a ACC é o antigo nome da Associação Americana para Química Clínica, que hoje se chama ADLM, tá? Então, enfim, é a Sociedade Americana de Diagnóstico Laboratorial, né? A principal entidade americana de diagnóstico laboratorial. Eles têm, isso aí é a capa de um material deles, tá? Que é sobre Point of Care, e é um guia para quem não é do laboratório,
para fazer os testes de forma adequada. Esse material está disponível gratuitamente. Então, se vocês colocarem esse título aí agora, enquanto vocês estão me ouvindo falar no Google, vocês vão encontrar esse material em PDF, pode ser baixado, é obviamente um material de alta qualidade, que está disponível gratuitamente, claro, ele é de 2, 3 anos atrás, enfim, um pouco mais, não lembro exatamente o ano, mas é recente, mas não é de 2025, tá? Tem muita informação boa ali, muita informação útil que vocês podem utilizar para estudar. Material gratuito, né? Material de alta qualidade é gratuito, né? É sempre interessante a gente difundir e compartilhar informação. Então, vocês podem baixar isso ali e estudar esse material que ele é interessante, tá? Claro, ele tem o contexto americano. O contexto americano é um contexto lá, né, tem as suas particularidades, mas tem muita informação interessante nesse material. E esse outro do lado direito é a capa de um curso que eu tive a oportunidade de fazer durante o congresso da IFCC, que é a Federação Internacional de Química Clínica, que aconteceu em Roma, em 2023, um curso sobre point of care, né, tanto, vejam, em casa, no hospital e além, então em qualquer lugar, digamos, né, então esse tema point of care, ele aparece em todos os eventos nacionais ou internacionais, com cursos pré-congresso, com atividades durante o evento. Então, é um tema de interesse, é um tema cada vez mais presente, não é um tema novo, pelo contrário, faz bastante tempo que existe point of care, tá? Em diferentes formatos, formas, apresentações, digamos assim, né? Então, não é um tema novo, mas é um tema que está muito presente, sendo muito falado atualmente, tá? E como já exemplifiquei ali, existem documentos, as entidades nacionais e internacionais, elas têm organizado, têm preparado materiais, documentos, artigos, informações para ajudar os profissionais que estão realizando exames na modalidade point of care, tá? Então, aqui, esses dois exemplos são materiais, um material da IFCC, um material da ACC, onde vocês podem também procurar pelos títulos e baixar eles, tá? Trazendo informações sobre point of care, né, como se pode obter uma informação com o melhor nível de qualidade que é possível, tá? Usando essa modalidade de teste. E um ponto crucial, a gente está falando o nosso curso de controle de qualidade em point of care, né? Um ponto fundamental desses documentos, dessas entidades internacionais e nacionais, enfim, é que em todos eles a gente encontra a importância, a relevância, a necessidade de trabalhar com o controle da qualidade, tanto interno como externo. Por isso, inclusive, vocês vão ter aula agora durante o curso, especificamente, né, sobre esses temas. Há uma ênfase para necessidade e importância, relevância da capacitação continuada dos profissionais que realizam os exames point of care. Vejam a minha ênfase na palavra continuada, ou seja, eu não vou simplesmente treinar o meu colaborador, o meu profissional, e pensar que ele está capacitado para sempre, tá? Pelo contrário, a capacitação, os treinamentos, as avaliações de qualidade, as avaliações externas de qualidade, precisam ocorrer de forma contínua. A gente precisa estar continuamente num processo educacional com os profissionais que realizam os exames point of care. Isso não é diferente do que deve ocorrer no laboratório, né? Não é diferente. Então, existe uma necessidade de capacitação continuada dos profissionais.
tá? E também há uma ênfase para o acompanhamento da performance desses testes, acompanhamento dos diversos aspectos ligados a esses testes, com indicadores. Também é um tema frequente nos eventos e é um tema que aparece tanto nos materiais que essas sociedades têm produzido, como é um tema que aparece na regulação nacional e internacional, a necessidade de acompanhar com indicadores, tá? Então, eu destaco aqui esses 3 pontos que estão disponíveis nesses materiais dessas entidades internacionais, tá? Ainda falando de forma, né, panorama, contexto global, então, a regulação internacional para laboratórios clínicos é a ISO 15189, tá? Então, ali, esse é o documento que é utilizado internacionalmente, onde existe quais são as normas de trabalho para os laboratórios clínicos a nível internacional, é a principal norma utilizada para acreditação a nível internacional. E um ponto importante que eu preciso destacar aqui relativo à ISO 15189 é que já nessa edição de 2022, ela ela substituiu uma ISO que existia, que era específica dos testes point of care, que era a ISO 22870 de 2016. Então, a ISO 22870, que tratava especificamente dos testes point of care, ela foi substituída pela ISO 15189, lá em 2022. Então, tudo que se aplica a point of care testing é o mesmo que se aplica para os exames laboratoriais, então, em termos de requisitos de qualidade e competência dos profissionais, tá bom? Então, isso é um ponto de atenção fundamental que a gente precisa destacar a nível internacional, a regulação internacional que existe para laboratórios clínicos incorporou a regulação que existia previamente para testes point of care, ou seja, nesse momento, nós temos tudo relativo a exames, sejam eles os exames usuais do laboratório, sejam eles na modalidade point of care, contemplados dentro da ISO 15189, tá bom? Então vejam que aqui, inclusive, né, está destacado, o que está destacado em verde são essas informações de que a 15189 substitui a 22870, que todos os requisitos para point of care previamente existentes na 22870 foram incorporados na 15189, e a 15189 tem dentro do seu escopo de trabalho, enfim, os testes point of care, tá? Reforçando de novo, né, curso é de controle de qualidade, e na 15189 nós temos sessões específicas tratando de controle de qualidade interno e controle de qualidade externo, então sobre a necessidade de se trabalhar com essas 2 ferramentas da qualidade, necessidade de trabalhar com essas ferramentas da qualidade de forma conjunta, não tem como trabalhar apenas com uma ou com a outra, tá? As 2 ferramentas são necessárias e fundamentais para garantir resultados precisos e exatos, tá bom? Então, são pontos de atenção importantes. Chegando dentro do nosso universo Brasil, que não deixa de estar dentro do contexto, dentro do panorama global, né? Nós temos a RDC 978, publicada esse ano, agora mês passado, junho, acho que foi publicada, recentemente publicada, e também, né, é a RDC que trata dos exames de análises clínicas no Brasil, né, dos exames, sejam eles feitos no laboratório, sejam eles feitos point of care, e na RDC 978 também nós temos sessões específicas tratando do controle interno da qualidade e do controle externo da qualidade, né, que é necessário trabalhar com essas 2
ferramentas da qualidade para garantir os resultados dos exames que a gente realiza, tá bom? Então, trazendo a informação do que se tem falado a nível mundial, do que nós temos a nível de normativa internacional utilizada, o que existe a nível de regulação nacional, tá bom? Então, eu falei desde o princípio em point of care testing, point of care, né? Então, essa nomenclatura, né, a gente encontra definições, talvez com leves diferenças em alguns documentos. Aqui tem referência do CLSI, que é um órgão americano que produz normas amplamente utilizadas lá e em todo o mundo. Definição do College of American Pathologists, que é um provedor americano de ensaio de proficiência. Regulamento da União Europeia e da própria ISO 15189. Então, eu vou ler algumas definições. O CLSI coloca, né, essa POCKET, né, a Point of Care Testing, como teste realizado fora do ambiente laboratorial, próximo ou no local de atendimento ao paciente, com um resultado que leva a uma possível mudança no atendimento ao paciente. O CAP coloca da seguinte forma, né? Pocket são testes destinados ao uso no local onde está o paciente ou próximo a ele, que não exigem espaço dedicado permanente e são realizados fora das instalações do laboratório clínico. O regulamento da União Europeia, ali, qualquer dispositivo não destinado ao autoteste. Autotestes são aqueles exames feitos pelo próprio paciente, né? O teste de gravidez ali, que é provavelmente o mais conhecido de todo mundo, aqueles que a gente fazia durante a pandemia também de Covid, que tu fazia em casa, tu mesmo, né? Eu digo tu ou a pessoa, o paciente, qualquer que seja a pessoa, não um profissional da saúde, tá? Então, isso seria um autoteste. Então, qualquer dispositivo não destinado ao autoteste, mas sim à realização de testes fora do ambiente laboratorial, geralmente próximo ou no local ou ao lado do paciente por um profissional de saúde. E a ISO 15189 tem como pocket o exame realizado próximo ou no local de um paciente. Então vejam que existem pequenas diferenças ali no que é um point of care testing, dependendo do documento, dependendo do órgão, enfim, que está produzindo um determinado documento, determinado material. Então, tem essas pequenas diferenças em termos de definições, tá? Alguns conceitos ainda importantes, né? Existem diferentes pockets para diferentes propósitos. Então, vocês estão vendo aqui no lado esquerdo uma variedade de pockets diferentes. Pockets manuais, visuais, pockets com semi-automações ali, com equipamentos, enfim, onde é realizado o exame, né? Eu trago até aqui, eu não sei, eu trabalhei quase a minha vida inteira, basicamente a minha vida inteira. Eu trabalhei com um pocket, eu trabalhei com urina por 15 anos, usando especificamente essa tirinha aqui. Essa foto não é minha, tá? É dessa publicação aqui, tá? E eu nunca, durante todo o meu período de trabalho, nunca soube que a tira de urina era um pocket. Isso foi para mim uma informação assim muito interessante de receber, né? E até inclusive tem alguns fabricantes, esse especificamente dessa tira, ele tem ela dentro da sua área de pocket. Eu nunca soube disso. Tá? Então vejam que a gente, por vezes, não sabe, mesmo estando totalmente conectado com um determinado exemplo, vamos chamar de burro, né? Mas enfim, eu nunca soube, estou sendo extremamente honesto com vocês, tá?
E aí, no curso esse que eu fiz em Roma, quando eu vi, né, essa imagem, de como assim? Né? E, de fato, né, a tira reativa pode ser um point of care testing. Né? Eu não enxergava dessa forma, nunca enxerguei dessa forma, porque ela fazia parte, era uma parte do exame de urina com o qual eu trabalhei durante 15 anos. Né? Então, vejam que as coisas elas variam, né? Depende do seu propósito, do seu objetivo. Um gasômetro pode ser um point of care testing, se ele ficar lá dentro da UTI, por exemplo, né? Vai estar lá pertinho do paciente, né? Ele é um pocket, tá? É uma automação, né? Que é um point of care testing. Então, e o cassetezinho lá da COVID é um pocket também. Então, a gente tem uma variedade de formas de point of care que é impossível de exemplificar aqui. Mas para a gente abrir, a aula de hoje é para conversar sobre, para abrir as possibilidades, né, para a gente ter, né, mais informações, tá? E aí a gente consegue fazer ali um diferencial entre os pockets, assim, para tentar criar duas categorias, vamos dizer assim, entre sistemas de uso único e sistema de uso múltiplo. Aí a gente consegue fazer uma separação assim, um pouco mais geral dos pockets, onde a gente tem sistemas que tu usa uma vez e joga fora, como é o cassetezinho exemplificado aqui do anticorpo, enfim, para COVID, tá? Ou um sistema de uso múltiplo, como um gasômetro, por exemplo, onde a gente tem reagentes que são usados para vários pacientes, né? Tu embarca ali os reagentes e tu analisa, sei lá, 100, 200 pacientes lá com aqueles reagentes embarcados. É importante também a gente entender que esse uso único e uso múltiplo, se nós tivermos um tampão, mesmo que seja manual o procedimento, né, tivermos um determinado tampão que é usado para, sei lá, 10, 15, 20 pacientes, por exemplo, para mais de um paciente, isso é um sistema de uso múltiplo, tá? Então não dá para generalizar, né? É manual ali, eu manipulo tudo, faço tudo na mão, uso único. Não é bem assim. Se a gente tiver algum reagente que é utilizável para mais pacientes, então aquele sistema é de uso múltiplo para mais pacientes, tá? Mas vejam que é possível fazer essa separação de sistemas entre uso único e uso múltiplo, tá bom? Então, né, para trazer esse panorama de informação para vocês, tá? Aí a gente vai entrar aqui na parte de boas práticas, né? Boas práticas BPL, boas práticas laboratoriais. O Pocket ali, pelas definições, a gente está saindo do laboratório, né? Mas assim, as boas práticas laboratoriais, elas se aplicam totalmente aos pockets, tá? E elas ajudam totalmente os pockets. Então, a gente segue com esse assunto. Destaco aqui, menciono para vocês, a gente tem incluído aulas, atividades relacionadas a boas práticas em todos os nossos treinamentos, workshops, simpósio. Quase sempre a gente tem alguma atividade relativa a boas práticas. Por quê? Porque a gente percebe que é um tema que todo mundo julga que sabe, que conhece, todo mundo acha muito fácil, muito simples, muito óbvio, e porém, nós temos grande parte dos atendimentos com, por exemplo, inadequação no ensaio de proficiência da Controlab, e quando a gente faz a investigação de causa, a gente identifica que foi uma falta de boas práticas ou uma má prática, como, sei lá, não leitura de instrução de uso, não observação do volume do reconstituinte que deveria ter sido usado, o diluente que foi utilizado não é o que foi recomendado pelo provedor, o tempo de homogeneização não foi preconizado pelo provedor, não foi obedecido,
o material de controle ficou exposto na bancada por tempo excessivo, enfim. Dá para ficar aqui horas pegando situações, tá? Então a gente percebeu que isso é uma necessidade, tá? Por mais óbvio que possa parecer, não é. Então a gente tem abordado esse tema de boas práticas no máximo de atividades possíveis que a gente tem, em qualquer contexto, qualquer curso, qualquer oportunidade que a gente tenha de falar sobre qualidade, a gente fala sobre boas práticas, porque são assuntos totalmente conectados, tá? E aí, boas práticas e point of care, a gente consegue, isso aqui é referência de uma publicação, a maior parte dessas publicações que estão referenciadas nos slides, elas são materiais de livre acesso, publicados em boas revistas, essa é uma revista da IFCC, tá? A maior parte, deve ter alguma que não seja de livre acesso, agora realmente eu não vou saber, não lembro exatamente, mas a maior parte dessas referências são de livre acesso, vocês podem baixar os artigos e estudar vocês mesmos, é importante pegar essas referências e fazer a leitura delas também, tá? Então, esse slide aqui particularmente, ele é originário dessa publicação, ali o Adil Khan, que é o autor, ele é um dos principais profissionais que trabalha com Point of Care, que ministra atividade nos congressos da IFCC, então é uma referência excelente para trazer para vocês, tá? Então, ele traz informação sobre boas práticas e Point of Care, né, e aí ele divide em 4 grandes áreas de consideração, então, definir as funções e responsabilidades do pessoal envolvido no processo do Point of Care. Isso foi em várias oportunidades eu pude verificar que esse pessoal que trabalha internacionalmente, eles colocam sempre esse ponto de quem vai ser quem vão ser as pessoas responsáveis, quais vão ser as responsabilidades do pessoal que vai trabalhar com Point of Care. Inclusive, ele sempre, várias atividades, o pessoal enfatizava, é preciso estabelecer quem vai ser o gerente, o gestor, o responsável, a pessoa responsável pelo Point of Care, no laboratório, no hospital, no local onde a gente está fazendo essa modalidade de exame. Isso era sempre destacado, né, colocar um responsável, uma pessoa que vai centralizar a informação, tá? Ainda, garantir que o point of care escolhido seja apropriado para o gerenciamento eficaz do paciente. E aí, isso envolve aspectos econômicos, então, tipo, aqui é um teste que vale a pena ser feito, é importante ser feito, vai ajudar o paciente, né, isso casa, né, economicamente falando, né, vale a pena, eu tenho condições de fazer esse exame, aspectos clínicos, então, vai ajudar o paciente, né, vai ajudar o médico na tomada de decisão para beneficiar o paciente, não vai representar risco para o paciente, tá? Estudos de validação necessários para verificar qual é a qualidade da informação que é obtida com aquela modalidade de teste, né, faz sempre os comparativos contra, usualmente ali, né, o método que tu já tenha disponível no laboratório, tu faz o comparativo e realmente ele te traz a mesma informação, então vai te ajudar lá perto do paciente, né. Ter procedimentos escritos não é diferente na verdade nada disso é diferente do que se faz no laboratório, né. Então, ter procedimentos escritos, como é que é o procedimento de realização desse exame, né? E não só ter os procedimentos escritos, mas treinar a equipe adequadamente para aqueles procedimentos que foram escritos, né? E avaliar a competência do pessoal, tá? Ter a avaliação da competência aqui, está faltando a palavra, avaliação avaliação contínua, né? Educação contínua. O pessoal não é uma vez só que tu é avaliado, tu precisa ser continuamente avaliado e testado. Tu, profissional que faz o exame, tá? Tô nem falando do exame em si, tô falando das pessoas responsáveis pela realização.
Desenvolver um processo para identificar e mitigar erros. Então, se a gente tem os nossos processos com rastreabilidade, a gente consegue identificar de forma mais fácil as falhas e a gente consegue também, obviamente, dizer que elas nunca mais vão acontecer é mentira, né? Mas a gente consegue minimizar da melhor forma possível, né, as falhas. E essas falhas não, as falhas que existam ainda não impactem para o paciente, tá? E aí garantir que haja documentação precisa, né, documentação relevante, importante e documentação que permita a identificação das situações, né, de todos os aspectos conectados com aquele exame, tá? Slide tem muita informação importante aqui, tá? Dentro daquele contexto ali, né, definir as funções e responsabilidades do pessoal envolvido nos point of care testings, né, point of care testing. Quem vai treinar a equipe que vai realizar os exames, né? Quem vai ser esse profissional? Qual vai ser o profissional que vai realizar o controle da qualidade? Quem vai monitorar vai realizar auditorias internas, né, para garantia da qualidade? Quem vai fornecer procedimentos escritos e políticas disponíveis para toda a equipe? Quem vai investigar problemas de conectividade de dados do dispositivo? Isso, vejam, isso que é em sistema onde está tudo conectado, essa última frase, né? Mas, geralmente dentro de hospitais acontece isso. Mas vocês estão vendo que a gente está atribuindo responsabilidades para diferentes profissionais, né? Tu vai ter diferentes profissionais com diferentes competências ali atribuídas para serem realizadas, tá? Então, a importância de estabelecer quem são as pessoas e o que essas pessoas vão fazer e quais as responsabilidades de cada uma dessas pessoas, tá? Desenvolver um processo para identificar e mitigar erros. Então, erros ocorrem, por mais difícil que seja para a gente visualizar as fases pré-analítica, analítica, pós-analítica ou pré-pré-analítica, enfim, as diferentes fases dos exames que a gente está acostumado a falar no laboratório, essas fases existem no point of care também, tá? Então, e essas falhas nas diferentes fases, elas podem afetar o resultado e levar, obviamente, a diagnóstico equivocado e a manejo, obviamente, incorreto do paciente. Então, alguns pontos de atenção nas diferentes fases do exame, tá? E isso já está conectado com um lá dos tópicos da aula também, relativo ao armazenamento, transporte e manipulação dos dispositivos e amostras, tá? Então, na fase pré-analítica, alguns exemplos, alguns pontos de destaque, tá? Identificação, vocês vão ver que quase todas são iguais, ou grande parte são iguais àquelas que a gente está acostumado no laboratório. Então, na fase pré-analítica, o paciente foi identificado corretamente, falhas de identificação são um ponto crucial, tá? Trocou o José pelo Pedro, né? Trocou tudo. Então, a identificação é fundamental, né? Se a amostra para análise, ela requer, tu precisa de soro, por exemplo, a amostra hemolizada vai ser um problema. Se tu requer um X volume e tu não tem aquele volume, né, tu não consegue obter aquele volume de forma adequada, é um problema. Então, amostra hemolizada, volume inadequado. Monitoramento da temperatura. Isso vai aparecer aqui, vai aparecer na fase analítica também. Temperatura. Onde foi armazenado o reagente, os materiais de controle, enfim, que compõem ali o meu kit ali de point of care. Se está preconizado que ele fique a uma determinada temperatura, eu preciso garantir que aquele kit está condicionado na temperatura preconizada pelo fabricante. Se eu não consigo atender isso, eu não tenho como garantir a qualidade daquele kit, tá? Isso é um ponto
crucial, e isso vai aparecer também na fase analítica, com a necessidade de garantir a temperatura adequada para a realização do teste, tá? Limpeza, desinfecção, manutenção, calibração do dispositivo utilizado para o exame. Não é diferente daquilo que você faz usualmente no laboratório, tá? E aqui alguns exemplos muito interessantes, tá? Por exemplo, usualmente quando a gente fala em pocket, a gente lembra de uma gotinha de sangue extraída do dedo de alguém. Se a mão da pessoa não foi higienizada, como é que tu vai garantir que aquela gota que não tenha que não tenha açúcar, que não tenha algum material ali que vá reagir com o teste que tu está realizando? Então, a higienização das mãos é fundamental. Tem um exemplo ali de tabagismo que tem um outro ponto muito interessante, que isso foi um exemplo que eu tive a oportunidade de ver, de um pesquisador que trabalha buscando qual é o melhor local do corpo para punção, para obtenção do sangue. E ele defende a punção auricular. Ele defende a punção no lobo auricular. E aí ele trouxe um trabalho que é muito interessante, onde eles estavam testando, era a dosagem de amônia. Não é uma coisa que se faça usualmente aqui, né, no nosso dia a dia, assim, a dosagem de amônia, mas é utilizada como marcador de dano neurológico, tá? E aí, enfim, eles coletaram de um monte de locais dos corpos das pessoas, né, dos dedo, orelha, enfim, de vários locais, tá? E estavam verificando, então, a determinação de amônia a partir de um determinado kit que eles utilizavam de teste de point of care. E aí um determinado profissional que era um neuroquímico, pesquisador, o cara era fera em neurologia, tá, especificamente. E eles estavam, a dosagem dele deu valores assim, deu, sei lá, 5, não lembro exatamente quanto, 5 ou 10 vezes superior ao limite máximo, era um valor completamente estapafúrdio e que, tipo, aquela dosagem dele, ele tinha que ter dano neurológico irreversível, ele tinha que estar, era impossível ele usar o cérebro adequadamente. E aí eles foram falar com ele, coletaram, viram, tipo, tá com uma dosagem que não tá fechando a história aqui, né? E aí pediram para ele, para se podiam coletar, repetir o teste, aí repetiram o teste, e aí estava super alto ainda, e aí pediram, não, então vamos pegar, vamos furar o homem todo, né? Vamos coletar de vários lugares. E aí eles encontraram que esses 3 dedos aqui eram os dedos que forneciam os resultados forneciam resultados estapafúrdios, o restante estava normal. E aí eles perguntaram para ele o que ele fazia com esses 3 dedos. E aí ele disse, eu seguro o cigarro. Então, vejam que impactou fortemente para essa análise, e aí assim, isso poderia impactar para outras análises, é um ponto de atenção importante. Por isso esse pesquisador defendia a questão do lobo auricular, né? Ele usava esse exemplo para contextualizar. Eu achei muito interessante isso. E não apenas nesse sentido é interessante essa informação, porque, por exemplo, tem outro ponto relativo a isso, é frequente a gente ter pessoas que estejam edemaciadas também, tem situações clínicas que a pessoa está edemaciada, e estando edemaciada, ela está com acúmulo de líquido. Se o acúmulo de líquido for no local de coleta, a gente pode ter o analito de forma diluída. Então, isso é um outro ponto que reforça, né, de fato, será que os dedos são o melhor local de coleta? Então, enfim, eles estavam falando sobre essa questão do local de coleta, da influência do local de coleta. Então, vejam alguns pontos de atenção. Ainda dentro da pré-analítica, para quem trabalha com gasometria, já trabalhou com gasometria, bolhas de ar, vai lembrar que é um ponto de atenção fundamental, que impacta ali na realização do exame também, tá? Então, seguindo, isso aqui são só alguns exemplos, tá? Dentro da fase analítica, o pessoal que trabalha, ele foi adequadamente treinado e a sua competência foi
verificada, ele sabe interpretar corretamente aquele teste que ele está realizando. Isso aqui também é um ponto muito importante, porque todo mundo acha Pocket muito fácil. Então, como é que tu não sabe interpretar ali esses risquinhos que aparecem? Né? Como é que tu não é um procedimento que demora segundos, né? Como é que tu não sabe fazer isso, né? Então, todo mundo julga que é muito fácil de fazer aquele procedimento. Não confundir simples com fácil, tá? A gente tem uma tendência a menosprezar o que é simples, e é aí que a gente erra, tá? Então, muita atenção para esses procedimentos simples. E aí, outro ponto, né? Aquele Czinho que tem lá no cassete, o que que significa ele? Aquele controle que está ali. É um controle que avalia todo o processo? Não é? Isso é um ponto importante para a gente também mencionar. Resultado com alerta de erro. O que que o profissional faz? Ah, tem um equipamento que faz a leitura, né? Tem um alerta lá no equipamento. O que que você faz? Ele pode usar aquela informação, ele não pode, ele sabe o que ele tem que fazer com aquela informação. Se tem uma falha do controle de qualidade, o profissional sabe o que ele tem que fazer a partir dessa falha, né? O que ele pode usar, não pode usar aquele dado. Então, participação do ensaio de proficiência com sucesso. Então, tu participa de um programa de avaliação externa e tu tem bons resultados, está destacado em vermelho porque já vou trazer um exemplo também da literatura, tá? Verificação do viés, da imprecisão, o tempo de análise, o tempo preconizado pelo fabricante para fazer a análise foi observado, para fazer em 2 minutos a leitura. Eu fiz em 2 minutos, eu vou fazer em 30 segundos, eu fiz em 30 segundos. Eu fiz no tempo exato que consta na instrução de uso. Isso é fundamental. Controle da temperatura ambiente, controle do ambiente, tal. Exemplo, temperatura, né? E a iluminação. Estava iluminado adequadamente, eu vou fazer uma leitura visual, eu consigo enxergar adequadamente a cor que se forma naquela área de teste? Então, são detalhes importantes. De novo, com mudança de cor. Eu verifiquei a capacidade de discriminação de cores do profissional que vai fazer o teste, vai fazer o exame, eu preciso ter isso também. Então, pessoal, assim, esse exemplo, ele era conectado com essa parte aqui da apresentação, que eram pontos de atenção nas diferentes fases do exame. Eu estava na fase analítica, e eu tinha comentado sobre os aspectos da fase analítica que eram relevantes, e tinha deixado em destaque ali a participação com sucesso em ensaio de proficiência, marcado em vermelho, porque eu justamente iria exemplificar com uma publicação que eu tinha encontrado. É uma publicação que nem é nova, tá? De 2009, bem bastante tempo já na realidade, né? Pode ser até que o cenário atual tenha melhorado, assim esperamos. Mas é um ponto importante e é algo que a gente percebe também, digamos, é uma literatura que conecta com o que a gente percebe. Então, é uma publicação sobre um EP, ensaio de proficiência, para avaliar teste rápido para o antígeno do Streptococcus do grupo A, SGA. Então, vocês vão ver ali que aparece SGA ao longo das falas, tá? Então, eles compararam a equipe do laboratório versus a equipe de enfermagem e utilizaram amostras negativas para o SGA, fracamente positivas e fortemente positivas. Eram 3 tipos de amostra que foram utilizados. Para as amostras negativas, eles não foi observada uma diferença significativa no desempenho entre as equipes, tá? O desempenho foi bom para as duas, inclusive, 99,5 versus 95,5. Porém, para amostras fracamente positivas e para amostras fortemente positivas, foi observada diferença significativa, tá? Com a performance do laboratório sendo nas duas situações superior à performance do pessoal da enfermagem, tá? Ali vocês podem ver 79 versus 65% e 99% praticamente versus 95%. Eles colocaram que a diferença foi devido provavelmente pelos técnicos do laboratório terem uma melhor compreensão do princípio, né, metodológico, e
e demonstrarem conformidade exata com as instruções do teste. O tempo foi o exemplo que eles colocaram, o tempo para realização da leitura, tá? E estarem também expostos, né, esses técnicos de laboratório estarem expostos a processos de garantia da qualidade como parte da rotina de trabalho. E comparando, né, com o pessoal da enfermagem, que é o pessoal que trabalha principalmente com questões de atendimento, né, do paciente e não realização do exame. Então, eles atribuíram a isso, essa diferença, e também eles mencionaram a iluminação do ambiente. A iluminação do ambiente podia afetar os resultados, e isso não estava mencionado na bula. Então, isso foi constatado a partir da realização desse ensaio de proficiência. Tá? E aí, eles colocaram que isso ilustrou a utilidade da participação no programa de ensaio de proficiência. Tá? Então, era um exemplo usando o ensaio de proficiência para mostrar a diferença de performance entre o profissional do laboratório e o pessoal da enfermagem que está lá mais diretamente em contato com o paciente. Tá? Seguindo, né, pontos de atenção também nas diferentes fases do exame, agora dentro da fase pós-analítica. Então, o que a gente tem de pontos de atenção? Documentação dos resultados nos registros médicos do paciente, o reporte de resultados críticos, né, pontos de atenção, vejam, erros clericais, como troca de resultados de paciente, erro de transcrição, erro de reporte de unidade, tá? O registro dos controles de qualidade, o tempo de resposta do teste, então o tempo precisa ser adequado para a tomada de decisão clínica, né? O volume de testes versus o custo, então se vale a pena mesmo ter aquele teste sendo ofertado naquele local, né? Se vale a pena financeiramente para o local. E a satisfação do médico-paciente com os resultados que são obtidos por estes exames de point of care. Tá? Então, alguns pontos de atenção que foram mencionados relativos à fase pós-analítica. Tá? Então, seguindo os temas da nossa aula 1, que era de boas práticas, né? Normas e boas práticas. Então, um ponto de atenção importante relativo ao point of care, que é uma coisa conhecida do laboratório, mas que se aplica ao point of care também, é a rastreabilidade dos dados. A gente precisa garantir que a documentação, né, que exista uma documentação correta de todos os aspectos dos testes point of care. Né? Documentação correta é importante para garantir que o resultado correto esteja associado ao paciente correto. Nada diferente do que a gente tem no exame que é feito no laboratório, nada diferente das necessidades que a gente tem para o laboratório. E com relação ao controle da qualidade, né, ao ensaio de proficiência, manutenção dos equipamentos, dos instrumentos, e atividades de educação continuada, né, garantir a rastreabilidade, né, dos dados também inspira uma cultura de responsabilidade, tá? Porque, claro, a gente precisa ter tudo documentado, né? E então isso é um aspecto importante para qualquer sistema de gestão da qualidade, né? Não é, de novo, não é diferente daquilo que a gente tem no laboratório, tá? E a rastreabilidade dos dados também ajuda a fornecer métricas potenciais para avaliação de serviço e melhoria de desempenho, para geração de indicadores, por exemplo, tá? Relativo a equipamentos e insumos, tá? Aqui a gente tem, daquele artigo, esse artigo já apareceu em outros slides, a conexão é boa, mas tem os cachorros aqui na minha, perto de onde eu estou. Eu já mencionei usei esse artigo em outros slides, vocês podem baixar ele é de livre acesso, tá? Ele tem ali uma sequência da implementação, do processo de implementação de um instrumento de point of care. Então, a primeira etapa é a verificação da necessidade clínica de ter este point of care sendo utilizado lá no local onde a gente vai utilizar ou potencialmente utilizar, né? Posteriormente, é necessário fazer a seleção, né, escolher qual é o instrumento de point of care adequado para o propósito que a gente quer, tá? Posteriormente, ele estando, né, escolhido, a gente vai ter a inserção dele no sistema de qualidade, sistema de gerenciamento da qualidade, né, e ter documentos de controle para esse instrumento, né. Depois, a próxima etapa é justamente garantir
e treinar, né, o pessoal que vai utilizar esse equipamento, como vai ser feito o gerenciamento do processo de exame, o gerenciamento das não conformidades, né? Então, como vai ser feito, né, a implementação de uso desse equipamento e o acompanhamento dele, né? E a avaliação, né, a avaliação da qualidade desse dispositivo. Então, isso a partir de um comitê de point of care. A literatura sempre traz isso, a necessidade de implementar um comitê, um grupo que vai ser o responsável, né, ele que vai ficar gerenciando tudo isso, né, olhando de cima, digamos assim, vai olhar de cima como, a partir de indicadores de qualidade, lá no final vai aparecer quais indicadores já existem preconizados para point of care, se vai precisar de alguma substituição de equipamento, né, precisa de, enfim, o que for necessário para disponibilização e uso desse equipamento no local onde ele foi implementado, tá? Ainda, relativo a equipamentos e insumos, a gente precisa de gestão de entradas e inventário, então controle dos lotes e entregas, controle dos prazos de validade, armazenamento, vocês estão vendo que as informações são todas iguais àquilo que a gente faz no laboratório, porque é um exame de análises clínicas, né, então se tem tem as mesmas necessidades, tá? A gestão dos cassetes e leitores, a gente vai precisar de treinamento do pessoal, controle interno antes do uso, manutenção preventiva e corretiva, controle interno depois de manutenção corretiva e atualização das versões dos leitores, tá? Caso tenha uma nova versão, tá? Verificação de dispositivos, isso vai ser assunto da próxima aula, eu só vou trazer os tópicos mesmo, né? A gente vai ter que ter planejamento, treinamento, amostras, né? Quantidade suficiente e tipo de amostra que vai ser utilizado para fazer a verificação do dispositivo, avaliação de precisão e viés, qual é o limite de detecção do teste, linearidade, como é que a gente vai fazer a comparação entre esse dispositivo e, né, com qual método que a gente vai comparar, qual é o intervalo de referência e verificar a sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e valor preditivo negativo para esse método que a gente está utilizando. Aqui, ele traz, esse artigo aqui é de 2021, pessoal do Canadá, vocês estão, é uma tabela onde tem uma orientação, um guia, assim, de como fazer uma verificação inicial de um dispositivo. Aí ele separa, o lado esquerdo aqui são dispositivos de baixa complexidade, e no lado direito o procedimento para dispositivos de moderada e alta complexidade. E ele coloca ali critérios mínimos de verificação e critérios ótimos, tanto seja para baixa complexidade como para moderada e alta complexidade, e como fazer. Então, por exemplo, ali para um dispositivo de complexidade baixa, né, para atender critérios mínimos para a verificação desse instrumento, precisa fazer avaliação de precisão, e aí ele sugere a utilização de controle de qualidade negativo e positivo, uma vez ao dia, por 5 dias. E aí a comparação fazer com 5 amostras anormais e 5 amostras normais, de pacientes normais, né? E comparar os resultados que são obtidos contra os resultados do laboratório central, do método em uso no laboratório, em um laboratório central. Para atender critérios ótimos, ele sugere um pouquinho mais elaborado. Então, controle de qualidade negativo e positivo em duplicada, todos os dias por 10 dias, vocês veem que muda de uma vez por dia para em duplicata, todos os dias, e de uma realização desse teste por 5 dias para 10 dias. E aí aqui também, para essa questão de atender critérios ótimos, então, a comparação seria utilizando 10 amostras positivas e 10 amostras negativas, e comparar esses resultados
contra os resultados de um laboratório central, contra o método de um laboratório central. Tá? Então, só para exemplificar para vocês, né, como é que, porque a gente se pergunta como é que faz, então aqui tem uma literatura para ter uma orientação mínima de como fazer uma verificação de um instrumento. Tá? Então, fundamental que a gente tenha que a utilização dos point of care esteja conforme com boas práticas de laboratório clínico e normas de acreditação. E aí, o que a gente vai precisar? Controle de qualidade, gerenciamento da estrutura, gerenciamento da informação, equipamentos e insumos que a gente já mencionou, treinamento e atualização, indicadores gerais para point of care, tá? Controle da qualidade também eu não vou entrar em detalhe, por quê? Porque a gente vai ter aula específica sobre controle de qualidade, onde vai ser esmiuçado o tema, mas cabe mostrar aqui, e vai aparecer de novo, porque isso é um ponto de atenção crucial quando a gente fala em point of care, que a gente encontra esse C, né, nos cartuchinhos, nos cassetes, e por vezes vem escrito na bula, denominado como controle interno, e na realidade, assim, isso é um controle chamado integrado ou de procedimento, em inglês é built-in, só que esse controle, dizer que é mentira que é o controle interno, não é, porque é um controle interno, um controle que está no cartucho é interno, né, é dentro dele, não está errado. Porém, não é um controle interno que mimetiza a amostra do paciente, que seria um controle tradicional, né? E a gente precisa de controle interno tradicional para avaliar esses dispositivos também, tá? Esse controle aí, esse Czinho aí, esse controle integrado, ele é um controle da corrida, ele garante apenas que houve entrada suficiente da amostra, ela, né, entrou em contato com em toda a área de teste necessário, e aí, né, ele formando uma linha ali, quer dizer que, enfim, ficou ok, né, então ele é um controle de procedimento, tá, mas ele não é um controle que mimetiza a amostra do paciente, e a gente precisa ter controle que mimetiza a amostra do paciente, que é o que nós comumente denominamos controle interno, então cuidado com essas nomenclaturas, porque elas vão aparecer e elas podem confundir, tá? E podem tentar, quem está vendendo, enfim, né, tentar vender que isso aí é um controle interno. Calma, não é bem assim, tá? Vamos com cuidado com as informações. Na aula de controle de qualidade vai ser esmiuçada essas informações, tá? Gerenciamento da estrutura. Então, a gente precisa ter a identificação das necessidades do ambiente onde as análises vão ser realizadas. Então, preciso ter uma área funcional e adequada. Preciso ter monitoramento da temperatura, como já foi mencionado também, a temperatura é super importante na parte de acondicionamento dos kits, dos materiais, né, e na área de realização do exame também. Monitoramento de pressão atmosférica, umidade relativa do ar, tá? A iluminação, como foi mencionado, inclusive, naquele exemplo que eu trouxe antes da participação no ensaio de proficiência, conexão com internet para os instrumentos que sejam conectados, isso é muito positivo na realidade, né? Porque conexão com internet pressupõe integração de informação, pressupõe conexão com um computador, pressupõe envio direto do resultado, seja de controle, seja de paciente, para um sistema de informática. A gente sabe que tudo que não precisa de digitação melhora a qualidade do processo, né? E não vamos esquecer gestão de resíduos, né? A gente tem que pensar no lixo que vai ser gerado a partir da utilização daquele dispositivo de point of care, tá? Gerenciamento da informação, rastreabilidade dos dados brutos, a gente já falou antes sobre rastreabilidade, né? É um ponto crucial, a gente precisa ter registro do que a gente faz e conseguir mostrar, né, adequadamente o registro que a gente fez, qual é o lote que foi utilizado, qual era a validade do lote que foi utilizado para o paciente XYZ, isso garante qualidade, qual é o controle de qualidade, qual é o lote, qual é a validade do controle que foi utilizado para aquele lote de reagente, então é um ponto crucial. Gestão dos resultados dos testes e relatórios, tudo, claro, se nós tivermos internet, se for informatizado, a gente sabe que esse processo fica muito mais fácil de ser gerenciado, tá?
sistema de registro, publicação e revisão dos resultados provisórios e procedimentos para resultados potencialmente críticos. Então, se tiver exame feito em point of care que tenha resultado crítico, precisa ter um procedimento descrito e executar, né, da forma que é preconizado, da forma que vai ajudar o paciente, tá? Capacitação e treinamento contínuo. Então, isso também é um ponto sempre destacado nas literaturas de point of care, né? A gente precisa ter um treinamento eficaz dos profissionais que utilizam os dispositivos, né, e os leitores de teste rápido, as atualizações, leitura de instruções, utilização de controle interno e externo, e a gente precisa, vocês veem ali que tem a palavra contínuo, a gente precisa ter os procedimentos de capacitação e treinamento relativos a todas essas partes, né, que a gente mencionou, sendo realizados de forma contínua. Não basta treinar uma vez e esquecer, né, ou assumir que o profissional foi treinado e ele sabe tudo, não é assim. Tá? É fundamental continuamente capacitar e treinar os profissionais, tá? E também relativo à preparação e coleta da amostra, processamento e manejo do material de controle, conservação e utilização de reativos e insumos, conhecimento das limitações do método e interferências. Isso é muito importante a gente saber qual é o nível da informação que a gente consegue fornecer com aquele teste, com aquele exame em si, tá? E indicadores gerais em point of care, tá? Então, assim, a gente tem alguns indicadores que já existe literatura demonstrando a importância deles, né, indicadores específicos ali falando, claro, são, digamos, eles existem também para os outros exames, né, mas já estudados, digamos assim, para point of care também, tá? Então, por exemplo, alguns exemplos aqui, né, número de amostras sem identificação, material de controle utilizado dentro do prazo de validade, lote e validade do controle de qualidade programado na memória do equipamento, data de abertura do frasco de controle, reativos em uso dentro da data de validade, data de abertura dos reativos, registro do controle de qualidade nos dias de análise das amostras dos pacientes, estatística do controle de qualidade e manutenções realizadas e registradas, tá? Que eu tinha mencionado que existe literatura especificamente, né? Aqui tem um trabalho que é de 2025, agora de maio, trabalho recente, feito com glicosímetros especificamente, tá? Onde eles elencam 5 indicadores de qualidade para point of care, e vejam que destes 5, um deles, controle interno da qualidade, outro, controle externo da qualidade, e outro, treinamento dos operadores. Então, de 5 indicadores, 3 que a gente abordou especificamente, falou mais durante a aula e vai abordar ainda, né, continuamente durante o curso. Os outros 2 que eu não mencionei ali é a identificação correta do paciente e comunicação dos resultados críticos, acompanhamento de resultados críticos. O que é interessante desse estudo, que está nas conclusões dele, que o monitoramento dos indicadores é um componente essencial da garantia da qualidade para o point of care. Eles colocam, né, esses 5 indicadores essenciais para a glicose em point of care, eles são recomendados, tá? E eles colocam também na conclusão do estudo que esses indicadores que eles colocam ali para a glicose point of care são aplicáveis a outros programas de point of care, tá? Especialmente para medidas quantitativas, tá? E também colocam que o monitoramento dos indicadores para point of care vai auxiliar na identificação de áreas para melhoria de processo que vão impactar a qualidade dos testes e a segurança do paciente, tá? Como conclusão, então, point of care desempenha um papel cada vez mais importante nos algoritmos de gerenciamento de doenças e em uma variedade de cenários dentro e fora do hospital. Indivíduos com formações educacionais muito diferentes vão utilizar os point of care testing para gerenciar ou rastrear doenças, e isso ressalta enormemente a importância de resultados de qualidade e
destaca, enfatiza ainda mais a importância de um sistema de gestão da qualidade que seja eficaz e prático, tá? Conforme boas práticas laboratoriais. Jamais, essa frase eu uso em diversas palestras, jamais menosprezar a simplicidade de execução dos testes point of care. Jamais menosprezar a simplicidade de execução, tá? A gente precisa ter o mesmo nível de cuidado e atenção que a gente tem com os exames tradicionais do laboratório. Boas práticas, monitoramento e gestão para que se possa garantir a qualidade da informação obtida com esse tipo de análise. Importante lembrar que ele é simples, é fácil de fazer, o resultado é obtido rápido e a conduta clínica é realizada imediatamente. Se a gente liberar um resultado errado, o paciente pode morrer. Depende do teste que está sendo liberado o resultado. Não é diferente do que acontece no laboratório com o resultado crítico, né? O resultado de algum exame que tenha manejo imediato do paciente, uma emergência. Então, necessita a mesma atenção, tá? Conhecer os pontos fortes e as limitações de cada teste, método, dispositivo é fundamental.